Olá, gente, saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Sebastião Oliveira e agradeço sua atenção. Falando da CPI, terminou a CPI, até que enfim terminou a CPI. Foram 6 meses gastando dinheiro público. Aquele pessoal deixou de trabalhar para o país durante 6 meses. O relatório final foi aprovado por 7-4. Isso já estava previsto, os governistas em um número menor e a oposição, o G7, em número maior. Portanto, isso já era esperado. Ficaram aí 6 meses criando narrativas, tentando incriminar o presidente, ou seja, ficaram acrescentando falácias nesse relatório supostamente pronto antes até de começar a CPI. Esse relatório foi duramente contestado. Marcos Rogério disse: a CPI foi criada com base em 2 requerimentos. Um deles foi ignorado por completo por Renan Calheiros e senadores do G7. Mudaram o curso dos trabalhos para atender seus interesses. O relatório final reflete isso. Uma decisão de perseguir a uns e se omitir em relação a outros. Motivos para votar contra o parecer de Renan Calheiros na CPI trata de uma fake news processual, amparada numa CPI obstinada em defender o seu projeto de poder num claro estelionato político. O senador Marcos Rogério, um brilhante senador, trabalhou incessantemente aí na defesa aí do governo, derrubando as narrativas, derrubando todas as falácias aí dos senadores que estiveram aí na frente aí dessa CPI tentando encontrar algo que não existe no governo do presidente Bolsonaro. Então Marcos Rogério votou contra e disse que o relatório final reflete a decisão de perseguir uns e se omitir em relação a outros. Por isso ele votou contra. Já o deputado federal Ricardo Barros, que foi um dos depoentes desta CPI, ele disse que está processando o relator, o senador Renan Calheiros. E ele disse que o relator será processado por abuso de autoridade e denunciação caluniosa. A investigação comprovou que ele não participou do caso Covaxin. E ele, o relator Renan Calheiros, insistiu na denúncia. Ricardo Barros pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a providência. Arthur Lira critica indiciamento de deputados. Nesta quarta-feira, dia 27, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, fez duras críticas ao relatório final da CPI, elaborado pelo relator da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Durante um pronunciamento, Lira disse que sugestão de indiciamento de deputados é inaceitável. Para mim é motivo de grande indignação, como presidente da Câmara dos Deputados e como cidadão brasileiro, tomar conhecimento das conclusões encaminhadas pelo relator da CPI da Covid no Senado Federal. É inaceitável, repito, inaceitável, a proposta de indiciamento de deputados desta casa no relatório daquela comissão parlamentar de inquérito, instituída com a finalidade, prestem atenção, de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia no Brasil. Digo indignação e não encontro outro termo, pois o que está em questão não é um ou outro parlamentar individualmente, senão profundos postulados da ordem constitucional brasileira,
e do Estado democrático de direito por ela instituído. E nós votamos aqui a lei do Estado democrático de direito. Postulados que consagram, a propósito, a separação e a harmonia dos poderes, que estabelecem limites ao exercício do poder de autoridade, que asseguram a liberdade de pensamento e a expressão com direito geral e a imunidade dos parlamentares. Eu estou tratando da imunidade dos parlamentares, por suas opiniões e por seus votos, como dimensão ampliada desta mesma liberdade. Não desconheço que vivemos uma pandemia de extrema gravidade, a qual já ceifou a vida de mais de 600 mil brasileiros e de milhões de pessoas no mundo. Também não desconheço que erros graves possam ter sido cometidos no combate à pandemia e que algumas atitudes, inclusive de autoridades constituídas, possam ter contribuído em algum momento para o agravamento da situação. Enfrentamos uma crise sanitária nunca vista, onde não havia manual para isto. E o Brasil, como todas as nações do mundo, aprendeu às duras penas a lidar com essa situação. Ações ou omissões, com a deliberada intenção de violar a lei, com conhecimento pleno do delito que se comete, devem ser investigadas e, sendo o caso, devem conduzir à responsabilização de seus autores. Neste sentido, a Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo Senado Federal contribui para o esclarecimento de fatos delitivos no entorno da pandemia, para o controle e fiscalização de agentes, órgãos públicos e para o aperfeiçoamento da própria ação administrativa. Uma comissão parlamentar de inquérito pode muito, senhores e senhoras, e quando conduzida com seriedade, pode prestar relevantes serviços à sociedade. Entretanto, uma CPI não pode tudo. O relatório final de Renan Calheiros recomenda o indiciamento de 78 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e os filhos com cargo público e 2 empresas. A lista inclui 6 deputados federais, sendo Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo na Câmara, Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho de Jair Bolsonaro, Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Essa CPI foi um marco negativo na história do Brasil. Humilhou pessoas do bem, como médicos, empresários e políticos. Não cumpriu seu papel de investigar a corrupção, o dinheiro destinado a estados e municípios, indícios de corrupção em compra de respiradores, EPIs, em estabelecimentos suspeitos e desvio de dinheiro, o que comprovou a estratégia dessa CPI. O foco principal é derrubar o presidente, que fechou a válvula de saída de dinheiro público, que antes era aberta, e a abstinência de dinheiro público está deixando muita gente desesperada. Que a justiça divina opere para que a justiça dos homens seja justa e coloque no lugar que merecem aqueles que, ao invés de cumprir o dever de trabalhar para o país, atrapalham os que têm o desejo de cumprir a responsabilidade em dar ao povo uma sobrevivência digna. Este vídeo termina aqui. Conto com seu apoio. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Obrigado pela atenção, bênçãos de Deus a todos e aquele abraço.